A paz do Senhor, tudo bem? A minha oração é para que esteja tudo bem com você, com sua família, com os seus. E isso é o que nos importa neste momento. Bom, estamos dando sequência, dando início, ao novo trimestre de escola dominical. Isso. Lembrando que a gente usa o material da CPAD como base, tá certo? Segundo trimestre de 2020, lição de adultos. Estamos aí com a lição número 1, começa no próximo domingo, não é isso? O título: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, redimida e selada, salva e garantida, E essa garantia, ela é o Espírito Santo de Deus, que nos sela, nos torna a propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E essa lição, ela vai estar baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é isso? Incrível que é uma carta aparentemente pequena, tá certo? E com tanto assunto para ser tratado. E presumo que mesmo depois de tratado o assunto, ainda vai ficar faltando coisa. Lembrando a você que meu nome é Cristiano, tá certo? A lição de número 1, que é a lição de hoje, que a gente vai tratar hoje, vai falar sobre a carta aos Efésios, saudações aos destinatários, é isso? A lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição 3, eleição e predestinação, mas só as fagulhas que não vão sair desse tema, não é isso? A lição 4, a iluminação espiritual do crente. A lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Você é liberto e eu sou liberto, nós somos libertos, e agora cabe a nós fazer uso dessa nova vida, certo? A lição número 6, condição dos gentios sem Deus, É um assunto também bem interessante. A lição número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Antigo e Novo Testamento. A lição 10, a lição 9, o mistério da unidade revelado. O mistério vai ser revelado. Se você não entender, estamos juntos. É isso? A lição 10, a intercessão pelos Efésios. Paulo orava pelos Efésios. A lição 11, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão, longanimidade, tá certo? Lição 12, a conduta do crente em relação à família. Meu irmão, é isso aí. E por fim, a lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. De repente você vai lembrar que este assunto do batalha espiritual já foi tratado há bem pouco tempo atrás, mas a gente vive em batalha, não custa nada relembrarmos. Nós temos uma lição inteira só sobre a batalha espiritual, um trimestre inteiro sobre o assunto, e duvido que não tenha ficado dúvidas ainda. A nossa lição número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Vocês sabem que toda a primeira lição, quando o assunto é carta, vem com uma introdução, por que foi, para que foi, de onde foi, quem escreveu, aquela questão de sempre que a gente vai estar sempre reforçando durante o trimestre. Mas o texto áureo desta lição é interessante, como toda a Bíblia o é, A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Pai, tem o Filho. Quem nega o Filho, não tem o Pai. Tá certo? Efésios 1, 2. A nossa verdade aplicada, prática, vai dizer que a carta aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo.
que Deus tem para a igreja? O que Deus quer da igreja? Onde está a igreja no plano de Deus? Certo? Temos aí a leitura diária, que vão estar inseridas na lição, tá certo? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. A nossa leitura em classe está em Efésios 1 e 2, e também em Atos 19, do 1 ao 7. É isso? Que vai estar bem ilustrado aí essa questão de hoje. Efésios 1 e 2, onde lemos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Se é santo, é fiel. Se está em Cristo, é santo. Tá certo? E na saudação ele deseja a graça e a paz. Graça e paz. A graça nos permite a aceitação, a paz nos permite a comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. E ele diz que essa paz e essa graça ela vem da parte de Deus e de Jesus Cristo. Atos 19, 1 e 2, 1 em diante, lemos: E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Haviam discípulos, né? Então não foi Paulo que começou o trabalho em Éfeso, certo? Ele pode ter influenciado de maneira indireta, mas não foi ele que iniciou o trabalho em Éfeso. Ele chegou ali e já haviam discípulos, certo? O versículo 2 vai dizer o seguinte: E disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Quando você crê, quando eu criei, quando nós cremos, naquele momento recebemos o Espírito Santo de Deus, tá? Com quais estáis selados. Amém? Vamos embora. E eles disseram-lhes: Nós nem... Olha só que coisa séria. Isso aqui, Paulo está na sua terceira viagem. Tá certo? Por volta... pouco tempo antes de escrever a carta. A carta vai ser escrita de um local. Aqui ele está em Éfeso. Vai escrever a carta mais tarde. Tá certo? Mas olha só. Isso aqui já era lá para mais dos anos 50 já depois de Cristo. Olha o que eles respondem: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E Paulo diz que eram discípulos. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Eles disseram: No batismo de João. O batismo de João. Você vê a importância do trabalho feito por João Batista. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Isso que eu anuncio, isto que eu trago, isso que eu mostro para vocês, isso que agora eu vou esclarecer um pouco mais para vocês. Mas o interessante é que eles eram chamados de discípulos. E eu não vi aqui Paulo fazendo um apelo para a salvação. E Paulo convidando eles para o batismo, para uma confissão pública. Tá certo? Então, e cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo, esse que eu vos anuncio. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então é possível que aqueles homens já tivessem
o Espírito Santo neles, porque o batismo ele é apenas uma representação externa que já aconteceu internamente, tá? Já tinha o Espírito Santo neles, mas nem sequer sabiam que existia o Espírito Santo, nem sequer sabemos que haja Espírito Santo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ponto. E em seguida, e após esse batismo em águas, testemunhando de que aceitaram a Cristo, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Você pode não crer, você pode não concordar comigo, não tem problema. Mas para mim, foram batizados, receberam o Espírito Santo e foram batizados pelo Espírito Santo em seguida. Tá certo? E aí está a evidência, falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. Essa lição, ela visa, ela é objetiva, apresentar autoria e data. Quem escreveu e o tempo que escreveu. Você sabe que quem escreveu foi Paulo, não é isso? Até porque ele assina logo de cara. E o Paulo, tá certo? Embora nos manuscritos mais antigos não aparece aqui Éfeso, tá? Não aparece. Há quem diga que a carta era uma carta quase que geral para uma série de igrejas da Ásia. Há quem diga que era uma carta, que a tão famosa carta aos Laodicenses, né? Mas o que é importante é que você sabe que foi Paulo que escreveu, porque ele fala. Paulo, certo? E isso se apresenta como apóstolo pela vontade de Deus, deixando claro que quando ele encontra com os apóstolos mais tarde, é para ratificar o que ele já sabia, que ele recebeu o ministério para pregar para os gentios, tá certo? Então, a data, supostamente, entre o ano 61 e 62 depois de Cristo, quando Paulo estava preso, no final daquela fase que há quem chame de quarta viagem missionária de Paulo, tá certo? Que ele apela para Roma e no caminho naufraga e tem todo aquele mistério lá, e no final ele termina lá em Roma, numa casa alugada, pregando o evangelho, onde supostamente mais tarde ele vai ser solto, tá certo? Mas a carta dá a entender que ele estava preso. Ele dá evidência disso quando você lê aí a revista, tá certo? Ou outro comentário, você vai entender que ele estava preso do Senhor, enfim. Então o que acontece? Então, por volta do ano 61, 62 depois de Cristo, foi a data que essa carta foi escrita. A quem foi dirigida? Os manuscritos mais recentes apontam Efésios, os mais antigos, alguns mais antigos, entre eles sinaíticos, vaticanos, que são manuscritos bastante conceituados, não aparece que foi aos Efésios, tá certo? E por fim, explicar o propósito da carta. A gente vai passar aí, sem querer se aprofundar muito, porque na verdade não é tão necessário assim, tá certo? Vamos entender também que essa carta, ela vai nos conduzir a um aperfeiçoamento da nossa vida em Cristo, tá? A autoria Paulo, lembrando que Paulo não tem o seu nome mudado, tá? Eu gosto daquele hino. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo. Bacana, bonito, licença poética concedida, mas a Bíblia não fala que Paulo teve o seu nome, Saulo teve o seu nome transformado, tá certo? Há quem entenda que ele, por ser romano, Roma mandava no mundo na época, ele optou pelo nome romano, tá certo? Que dava a ele uma certa liberdade de acesso. O nome aqui solicitado, homenagem de repente ao primeiro rei de Israel, tá certo? Mas é só para dizer que
Você não encontra esse lugar que Deus transformou o nome dele, Deus mudou o nome dele. Você encontra Deus mudando o nome de Sara, você encontra Deus mudando o nome de Abraão, você encontra Deus mudando o nome de Jacó, apesar do nome de Jacó. Deus mais tarde se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não vejo Deus preocupado com essa questão do nome também, tá certo? Então, é uma pregação a menos. Pronto. A assinatura apostólica, Paulo nunca assinou as cartas como Saulo, assinou sempre como Paulo, e isso evidenciou a sua autoria, tá certo? A sua escolha foi de Deus, quer dizer que não foram homens que o escolheram, tá certo? Foi escrita no período de prisão, tá certo? E ela junta aí o preso do Senhor, embaixador em cadeias. Então, por essa razão, ela integra o rol das cartas da prisão, redigidas aos Efésios, Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Lembrando que a questão aí de Efésios, a polêmica, mas nada que tire o brilho da carta, tá certo? Aí, de acordo com Atos, baseado pela prisão dele, enfim, prisão domiciliar, entre o ano 61 e o ano 62 depois de Cristo, de Roma, de onde ele estava preso, tá certo? Pagando aluguel. Maravilha. Essa carta aos Efésios, ela tem aqui divisões em partes, né? Que é bom você ter ciência disso, só para você ter conhecimento mesmo. Capítulo 1, versículo 2 é uma saudação, tá certo? A gente vê primeiramente temas teológicos, depois temas práticos. Ele vai tratar do capítulo 1, do 13 ao 14, a preeminência de Cristo na redenção, tá certo? Capítulo 1, 15 e 23, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Então ele entende que ele tem que orar para que Deus esclareça, tá certo? 2, do 1 ao 3:13, resultado da redenção. O que essa redenção fez conosco e fez em nós e fará através de nós. E por fim, 3, 14 e 21, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Então ele volta a orar para que Deus esclareça, porque irmão, as coisas de Deus, elas discernem espiritualmente. Tem coisa que você vai tentar e vai bater a cabeça e vai forçar a mente e vai ficar doido e não vai conseguir entender. Por isso eu vejo essa ênfase na oração. Ora, peça a Deus, porque Deus a todos dá sabedoria e não lança em rosto, e não se cobra também. Porque Deus não é desses não. E tem a questão prática, né, da igreja. Uma implementação do propósito de Deus, isso é uma questão que eu devo implementar, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. Então eu tenho que reproduzir essa vida que o Senhor me deu no meu viver diário, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, que é Cristo que manda no seu casamento, é Cristo que manda na sua vida de empregado, é Cristo que manda no seu relacionamento com a sua esposa, relacionamento com seus filhos, é Cristo que manda. O cabeça seu é Ele, irmãozinho. Glória! Estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. É a batalha espiritual. Tem o inimigo, bem-vindo. Você não queria, mas tem esse mesmo. E a nossa conclusão, onde ele menciona o destinatário, o rapaz que levou a carta, Tíquico, né? É um nomezinho bom de falar dessa, de vez em quando eu erro esse negócio, mas tá tranquilo, não vai ter problema. Aí fomos sobre a cidade de Éfeso, uma cidade muito importante, cerca de 500 mil habitantes, né? Era uma das cidades considerada, o caso do Templo de Diana é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é isso? E Paulo chega lá e começa a pregar de Jesus e tal, e começa a dar prejuízo. Lá tinha o maior teatro do mundo, né? Cabia 25 mil pessoas sentadas, tá certo?
próximo dali ficava um estádio, né, onde havia lutas entre homens e homens e homens e animais também. Enfim, são assuntos que a gente vai estar discorrendo mais durante esse trimestre. Éfeso era uma cidade religiosa, é isso? Tinha lá o templo da deusa Diana, que diziam que tinha caído do céu. Esse negócio de cair do céu é uma coisa meio perigosa, né? Porque geralmente o que cai do céu não costuma prestar muito. Mas, para mim, aconteceu não, caiu um meteoro lá, enfim, disseram que veio do céu e começaram a adorar, enfim. A questão do nicho aí era uma caixinha onde se colocava um ídolo, não é isso? E sabe como é que é? Sempre teve gente para vender santo, hein? Sempre teve gente para vender santo. E lá não é diferente, tá certo? E quando Paulo começa a pregar e começa a desfazer isso aí, ele tem problemas, tá certo? Então Paulo ficou lá por cerca de 3 anos, 3 anos pregando. Aí tem os 2 discípulos, que é o assunto da chegada aí. Evangelizou na sinagoga por 3 meses, tá certo? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente na igreja que crescia, porque até os lenços de avental de Paulo eram usados para curar. Não é uma prática a ser imitada, mas Deus usava dessa maneira com o apóstolo Paulo. Ali ministraram Apolo. De repente Apolo foi até quem ensinou essa questão do batismo de João aí, né, porque é o que João conhecia. Apolo conhecia, a gente vai ver mais tarde que Apolo era eloquente, era fervoroso, mas não conhecia ainda o Espírito Santo, tá certo? É uma personalidade interessante Apolo. Então Apolo, em seguida Priscila e Áquila, quem instruíram um pouco mais Apolo sobre isso, questão da renovação pentecostal e etc, 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 até seu caminho de salvação, porque o caminho que eles tinham até então era uma mensagem incompleta, tá certo? Timóteo também foi designado para pastorear essa igreja. E segundo Irineu, o próprio apóstolo João foi um dos líderes dessa igreja, né? Irineu diz que quando ele saiu do exílio de Patmos, ele volta e fica em Éfeso. Você vê o inesgotável João, não é isso? A saudação, ele vai direto ao ponto, não fala muito, aos santos e fiéis. Como eu já falei, se é santo tem que ser fiel, tá certo? E graça e paz, aqui a gente precisa para se manter firme. Essa carta é considerada uma carta circular dirigida à igreja da Ásia, a começar pela cidade de igreja de Éfeso, centro político. Éfeso era centro político, religioso e comercial da época. Interessante, quando fala em Éfeso, não é isso? Que havia lá o templo de Diana, havia uma moeda esculpida de protetor do templo, aquela coisa toda. Mas interessante é que quando o Senhor manda João escrever as 7 igrejas, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, que passa dessa carta aqui, passa mais ou menos uns 30 anos, né, depois dessa carta chegar, e há uma exortação que aquela igreja é uma igreja muito certinha, muito formal, mas a motivação não era mais o amor a Deus, não era mais o amor ao próximo. Isso é uma coisa interessante. Aquela igreja ali, ela foi longe, mas depois que uma igreja um pouco formal, que nós possamos tomar cuidado com esse negócio. Propósito, tá certo? Não tinha nenhum problema teológico, não tinha nenhuma disputa teológica, mas eu entendo que Paulo está exortando os crentes a viver a realidade do Evangelho, tá certo? Porque na verdade foi salvo, lavado, remido, redimido, transformado, nova criatura, paz com Deus, não tem barreira. Tudo isso vem junto com a salvação, e agora eu tenho que viver isso, tenho que expressar isso de alguma maneira. Tanto é que a mensagem, ela tem algumas coisas interessantes, né? Mostra que Cristo é a cabeça da igreja, e esta é o seu corpo. A gente vai tratar muito isso, muito isso, esse negócio de cabeça e corpo. Também você vai ver uma mensagem de consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Estava escuro, estava oculto, estava escondido em Deus, escondido em Cristo.
Tá certo? Também a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa muito importante nessa carta. A gente vai ter muito para falar sobre o Espírito Santo nessa carta, que trabalha muito, com muita. É ele quem sela, é ele quem capacita, é ele quem dá arma, ele é o Espírito Santo. É o executivo da Trindade. Principalmente a experiência de salvação, tá certo? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A cruz, ela reconcilia, ela aproxima, porque na cruz, como diz aquele hino, estão unidos a justiça e o amor. Maravilha essa mensagem, eu gosto muito. Eu pregava direto esse negócio, mas não estou pregando nem nada. A revelação do mistério da vontade de Deus por parte do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai revelar o mistério da vontade de Deus para nós. Isso você vai revelar na carta aos Efésios. A gente vai ter muito tempo para aprender. Um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito e na frutificação. A nossa união, ela é com Cristo através da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, uma carta contém uma combinação de doutrina e fé prática. Vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez, o que se espera que a igreja faça. Está lá na carta de Paulo aos Efésios. A abordagem da carta gira em torno de Cristo, cabeça da igreja. E a igreja, membro do corpo, membro pertencente à cabeça, e a parte visível e tangível do reino de Deus. A nossa conclusão, ela vai dizer da seguinte maneira: a carta, ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. A carta vai trazer para você o que Jesus Cristo fez, o que ele fez para você, por você, em você, e o que isso quer dizer e o que você agora deve fazer sabendo destas coisas. Seu conteúdo recorda o favor imerecido, a ele aí, a graça, o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja, e batalhar contra a força das trevas. O interessante é que ele começa o último capítulo, o capítulo 6, vai indo, fala sobre filhos ali, pais, aquela coisa que dói um pouquinho na orelha, né? Eu sou pai, e confesso que tem hora que tem que tem que pedir graça a Deus, não é isso? Mas ele faz questões práticas, e no versículo 10 ele fala, 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele fala como? Tomando a armadura da salvação. Que existe uma batalha, existe um inimigo a ser vencido, a ser resistido, e eu e você somos chamados a estarmos firmes depois de feito tudo. Firme depois de fazer tudo. Então o que acontece? Tem aqui um questionário, eu já tratei os assuntos bem, foi bem explanado na lição, tá certo? Lembrando a você que eu não pretendo esgotar o assunto, eu não quero ler o conteúdo para você, mas que você possa partir daí e ter uma ideia do que tinha de importante foi falado. Mas não se esqueça, a igreja, ela está com Cristo. A igreja, ela foi redimida e selada. Redimida e selada. E assim como Paulo sempre orava para que houvesse crescimento, para que houvesse sabedoria, eu oro por você, para que Deus te abra os olhos, para que Deus te abra o coração, para que Deus te capacite a entender, a receber e a viver a mensagem do Evangelho. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal,
curta, compartilhe, divulgue esse vídeo, tá certo? Eu preciso de mais pessoas, eu preciso de pessoas que interajam, pessoas que questionem, que perguntem, que queiram saber mais. E eu conto com o teu apoio para isso, com a tua inscrição no canal, com a divulgação, com like, até com dislike mesmo, mas que você assista, que você compartilhe, e que vamos dar sequência a esse trimestre aí, sabendo que a igreja, ela foi redimida e ela foi selada, ela é propriedade particular de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.